que é isso aqui? Olha só, aqui é fácil, é o coração. Vamos subir aqui e ver o que é isso aqui. Olha só, é um vaso que sai do coração, faz uma volta, faz um arco e desce. Essa é a aorta descendente. Voltei arco aórtico, voltei aorta ascendente. A aorta, no arco, ela emite alguns ramos, né? O tronco braquicefálico à direita, carótida comum esquerda, subclave esquerda. Só que, gente, avaliar vaso no sem contraste é muito complicado. É por isso que eu preparei um outro exame aqui que está com contraste para mostrar para vocês. Aposto que facilitou agora, não facilitou? Ver as coisas que eu estou falando? Olha só, um vaso saindo aqui do coração, a aorta ascendente, ela sai do ventrículo esquerdo. Como é que eu sei que é o ventrículo esquerdo? Olha a espessura da parede do ventrículo esquerdo. É bem mais calibrosa do que a do ventrículo direito. Eu quase não vejo o músculo da parede do ventrículo direito, tá certo? Você pode lembrar também de outra forma. O ventrículo direito ele é mais anterior, é ele que toca no externo, é ele que escala ali o externo. Inclusive, um dos sinais de aumento do ventrículo direito no raio-x é a obliteração do espaço retroexternal, porque é o ventrículo direito que toca ali, que escala no externo, tá bom? Então, olha só, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Quem é que se comunica com o ventrículo esquerdo? É o átrio esquerdo. Então, esses vasinhos aqui, esse é o átrio esquerdo, e esses vasinhos chegando no átrio esquerdo são as veias pulmonares, tá certo? Quem chega no átrio esquerdo são as veias pulmonares, classicamente em número de 4. 1, 2, 3, 4. Você pode ter algumas variações anatômicas aí. E as veias pulmonares têm vários ramos que as irrigam, tá certo? Tá, fui aqui, ventrículo. O vaso que vai sair do ventrículo é a aorta. Então, vim aqui, arco aórtico, aorta descendente. O arco aórtico vai emitir ramos também. Quais são? Tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda. Do tronco braquicefálico vai sair a carótida comum direita e a subclávia direita. As carótidas vão subir aqui, uma de cada lado, passando do ladinho aqui da tireoide, enquanto que as subclaves elas vão horizontalmente aqui para os membros superiores do lado direito e do lado esquerdo. Por que essa subclávia está tão brilhante assim? Porque, perdão, isso aqui não é a artéria subclave, é a veia subclave. E ela está brilhante assim porque é por ela que chegou o contraste. Então, esse paciente, injetaram contraste nele pelo braço esquerdo. O contraste veio brilhante aqui, super brilhante, e entrou aqui na veia cava superior, tá certo? Então, do lado esquerdo aqui, a artéria subclave, agora sim, vai partir horizontalmente para o membro superior esquerdo. Agora vejam, gente, que o contraste ele é muito denso. Ele é tão denso que ele faz esses artefatos como se fossem umas estriações, uns raios aqui. E esses raios, eles obscurecem a visualização das outras estruturas. Então fica mais difícil eu ver o que está perto disso. O nome dessas estriações é artefato de endurecimento do feixe. É como se o feixe ficasse mais duro, mais difícil de ser avaliado. Então, quando você vir esse tipo de estriação aqui, pode dizer isso é um artefato de endurecimento do feixe, muito comum de acontecer quando o paciente injetou contraste, por exemplo. Então, já vimos a parte de vaso arterial e a parte de vaso da circulação pulmonar direita. Vamos lá, ventrículo direito. Quem é que comunica com o ventrículo direito? O átrio direito, que está cheio de contraste, que veio da veia cava superior. Olha lá, veia cava superior é formada pela veia braquicefálica esquerda e veia braquicefálica direita. Juntou veia cava superior, átrio direito.
tá certo? Aqui embaixo, o que vai chegar no átrio direito? A veia cava inferior. Formou átrio direito, ventrículo direito. Quem é que sai? Quem é o vaso importante que sai do ventrículo direito? A artéria pulmonar, a famigerada artéria pulmonar. É a partir dessa artéria que você vai conseguir ver se o paciente tem sinais de hipertensão pulmonar, se o paciente tem TEP. Olha só, duas coisas extremamente importantes para a avaliação clínica. Como é que eu sei se o paciente tem hipertensão pulmonar? Ou quais são os indícios disso? Primeiro e mais sensível é o calibre aqui da artéria pulmonar. A artéria pulmonar normal, o tronco da artéria pulmonar normal deve ser menor do que 3 ou menor do que 2,9 se você preferir chamar assim. Mas o que importa mesmo é que ele sempre deve ser menor do que o calibre da aorta ascendente. Veja só, o calibre da aorta aqui está 3,1, do tronco da pulmonar está mais ou menos 2,5. Essa relação de artéria pulmonar menor do que a aorta ascendente sempre deve se manter. É mais importante isso até do que exatamente o número do calibre da artéria pulmonar. Por quê? Porque nos pacientes com fibrose pulmonar, a fibrose ela tem um efeito retrátil sobre tudo que está ao redor dela, parênquima, mediastino, tudo, inclusive sobre os vasos pulmonares, sobre os vasos do mediastino. Então, o paciente com fibrose pulmonar tende a ter uma aorta ascendente mais alargada, tende a ter uma artéria pulmonar mais alargada, mais calibrosa, mesmo que não tenha hipertensão pulmonar. Apesar de que hipertensão pulmonar é um achado comum em pacientes com fibrose pulmonar, existem pacientes com fibrose pulmonar que não têm hipertensão pulmonar. E como é que eu sei isso? Eu meço essa diferença, porque no paciente com hipertensão, a artéria pulmonar pode ter mais do que 2,9, 3 centímetros e não ter hipertensão pulmonar, desde que se mantenha essa relação dela ser menos calibrosa do que a aorta ascendente. O exame melhor do mundo para a hipertensão pulmonar é a tomografia? Não. O exame melhor é o exame invasivo, a monitorização intravascular aqui da pressão, da pressão arterial pulmonar. Mas o exame depois disso aí, a mais sensível vai ser essa relação dos calibres, tá certo? Certo, ok. Então depois que eu olhei aqui a artéria pulmonar, esse é um exame com contraste, eu tenho que olhar se tem falha de enchimento. Então o contraste ele deixa o vaso assim branco, ou um cinza mais claro, e não é para ter uma falha de enchimento, ou seja, não é para ter nada preto aqui dentro subitamente. Se eu tiver alguma coisa preta aqui dentro, alguma falha de enchimento, isso é TEP, tá certo? Nesse caso a gente não tem, então aqui está normal. Eu vou seguindo aqui os vasos, os ramos das artérias pulmonares. Então aqui a artéria pulmonar principal esquerda, a artéria pulmonar principal direita. Eu vou seguindo, ela vai se bifurcar. Olha só, se bifurca em vários ramos para todos os segmentos do pulmão. Quando eu estou procurando TEP, tenho que olhar ramo por ramo, um por um, para ver se de repente ele fica preto, se de repente aparece alguma falha de enchimento. É assim que a gente procura TEP. No início é trabalhoso, mas com o tempo e a experiência se torna cada vez mais fácil, rápido, e o seu olho fica cada vez mais treinado. Mas qual é a dica que eu tenho aqui, principalmente para quem está começando a olhar um exame como esse? Não confunda ramo da veia pulmonar, olha só, o raminho aqui da veia pulmonar, tá vendo? Com ramo da artéria pulmonar, porque senão você vai dar muito TEP onde não existe. Você vai achar que tem TEP e não existe. Para você olhar, se você olhou um vaso, você vai seguir ele voltando. Então, eu olhei esse vaso aqui, eu vou seguir ele voltando. Juntou com esse daqui, vou seguir voltando. Juntou com o átrio esquerdo. Então, isso é uma veia pulmonar. Pode estar preta como for, não vai ser TEP. Agora, o que eu faço com esse daqui? Vou seguir ele voltando. Sigo, juntou com esse daqui. Sigo voltando, juntou mais um pouquinho, sigo voltando, juntou mais um pouquinho, sigo voltando, juntou mais ainda, sigo voltando, chegou na artéria pulmonar principal esquerda. Isso é artéria pulmonar, e se tiver trombo, se tiver falha de enchimento aí, é TEP, tá certo?
Então, é assim que a gente olha a TEP na tomografia de tórax. Eu já olhei os vasos, olhei o coração. O coração ele tem que ter mais ou menos essa relação, né, de meio que caber em um hemitórax. Se ele tiver muito grandão, então o coração começou aqui, veio até aqui o outro hemitórax, ele não cabe em um hemitórax, você já pode suspeitar desse coração. A gente não fala em cardiomegalia na tomografia de tórax, a não ser que seja muito exagerada. A gente fala, eu gosto de falar no máximo em aumento da imagem cardíaca e solicito para correlacionar com o ecocardiograma, tá certo? Então, quando eu vejo isso, um coração grandão que não cabe em um hemitórax só, eu tendo a colocar essa frase no meu laudo. Mas vamos lá, o mediastino não é só vaso, não é só coração. Mediastino é linfonodo. Olha só, esse espacinho triangular aqui, gorduroso, é onde a gente costumava ter o timo no paciente, quando o paciente é criança, é aqui que fica o timo. E quando tem timo, essa densidade aqui é igual à densidade do músculo. Se essa densidade aqui está mais parecida com o subcutâneo, não tem mais timo. Isso aí é só gordura do mediastino anterior. Só que por que eu tenho que olhar ela? Porque é frequente de ter essas bolinhas que piscam, iguais às axilares, os linfonodos, aqui. Então, se eu tiver alguma bolinha que pisca aqui, é linfonodo mediastinal. Lugares comuns de ter linfonodo no mediastino. Essa região aqui, essa região paratraqueal, tá certo? Anterior aos vasos no espaço pré-vascular. Aqui, embaixo aqui do arco aórtico, ou entre o arco aórtico e a artéria pulmonar, que é a janela arterial pulmonar, ou janela aortopulmonar. E um dos lugares mais comuns é aqui, entre os brônquios principais, embaixo da carina, que é o espaço subcarinal. Eu arrisco dizer que o espaço que mais dá linfonodo é nessa região subcarinal e em segundo lugar, talvez, ou empatado, paratraqueal inferior direito. Como assim inferior? Abaixo do nível do arco aórtico. Então, os dois lugares mais comuns é subcarinal e paratraqueal inferior direito. Ah, João, como é que eu vou saber se tem linfonodo? Tá vendo aqui? Não é para ter nada nesse espaço aqui. Se tiver gordinho aí, mesmo que você só veja coisa cinza, isso é linfonodo, tá certo? Aí é só medir se tem mais ou menos que 1 centímetro no menoeixo, ok?